Olá, estudante! Nesse vídeo eu quero te mostrar 3 tipos de revisão que você precisa fazer para não esquecer daquilo que você já estudou. E para isso eu vou te mostrar aqui nesse esquema, uma dinâmica da sua rotina de estudo e dentro disso vou te mostrar como fazer as revisões e quais são essas 3 revisões aqui que você precisa fazer para validar aquilo que você já estudou, para manter seus conhecimentos vivos na sua memória e, claro, para fixar bem tudo que você estudou e aprendeu. Caso você tenha interesse em saber mais sobre isso, não esquece, tá? Aqui é Thiago Benedetti, professor de aprendizagem. Eu tenho um curso de capacitação para estudantes chamado Sapiens, Manual da Aprendizagem, e vou deixar mais detalhes sobre ele aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, olha só. Para a gente fazer uma revisão bem feita, primeiro a gente tem que se localizar aqui dentro de uma rotina de estudo. E dentro da tua rotina de estudo, é importante que você entenda o seguinte, ó. Quando você tem contato com algum conteúdo novo, a gente pode dizer que esse contato, ele pode ser um contato primário ou secundário. Esse contato primário, como já é sugestivo pelo nome, significa um primeiro contato, certo? Então, digamos que ele é aquele momento em que você estuda o conteúdo pela primeira vez, certo? E aí, digamos que você tem aqui, por exemplo, dentro da tua programação de conteúdo, o capítulo 1 de um conteúdo que você já estudou, o capítulo 2 e o capítulo 3. Então, se eu não estudei o capítulo 4 ainda, esse capítulo 4, ele é o novo conteúdo, nunca estudado, é aquilo que eu não sei. Então, nele, eu vou ter um contato primário. Agora, se eu voltar para o capítulo 1, 2 e 3 que eu já estudei, aí, geralmente, a gente está falando de revisão. Então, esse é o contato secundário, ok? E aí, no teu contato primário, quando você vai pegar, por exemplo, aqui como referência o capítulo 4, que você não estudou ainda, o que significa estudo? Estudar, em essência, normalmente, significa o quê? Que você vai assistir aula, se você achar que precisa, você vai fazer leituras sobre esse conteúdo. Diante da aula e das leituras, você pode fazer anotações para sintetizar essa informação, para organizar essa informação na tua cabeça, principalmente. Lembra que fazer resumo não significa copiar o que está no quadro, nem copiar o que está no livro. Isso é xerox, tá? Fazer anotações significa o quê? Significa elaborar nas suas palavras e nos seus termos aquele conteúdo, dando sentido, significado, lógica e coerência para ele, tá? E essas anotações você pode fazer usando tópicos, tabela, quadro, desenho, esquema, mapa mental, o que você achar melhor, desde que isso seja feito do jeito certo, ok? E também, claro, você faz questões, para fixar esse conteúdo, para encontrar lacunas de aprendizagem, para corrigir seus erros, e tudo isso você usa para melhorar as suas anotações, ok? Então, isso tudo é estudo, e isso tudo é contato primário. Então, digamos que você fez isso com o capítulo 4. Então, você estudou o capítulo 4 e teve esse contato primário. Agora, o que eu faço para revisar? Quais são os tipos de revisão que a gente faz associado a isso? Vamos checar aqui o seguinte, ó. Se eu vou estudar o capítulo 4, eu já tenho que fazer uma revisão dentro dele, que é o seguinte, ó. Vamos usar aqui agora como referência. Contato secundário é aquilo que eu vou ter, com aquilo que eu já estudei. Então, vamos pensar. Contato secundário envolve revisão e avaliação. Avaliação no sentido de provas, simulados, uma prova de concurso que de fato você vai fazer. Mas vamos pensar aqui principalmente em listas e simulados que avaliam a sua aprendizagem, que avaliam o seu desempenho, o seu tempo de prova, essas coisas, tá? Então, beleza. Eu estudei ali o capítulo 4 pela primeira vez. Quais são as revisões que eu preciso saber? Quais são as revisões que eu preciso fazer para ter uma aprendizagem adequada, de boa qualidade, e quais revisões eu tenho que fazer também para não esquecer aquilo que eu já aprendi? Então, vamos lá. Digamos que eu tenho aqui o capítulo 4 que eu vou estudar. Ele vai ser o meu alvo nessa história, certo? Então, repara, antes de estudar o capítulo 4, já tem uma revisão para a gente pensar aqui, que é a revisão de retomada. O que é uma revisão de retomada? É uma revisão relacionada ao que a gente vai chamar de conhecimento prévio, que basicamente é o seguinte, ó. Imagina que eu estou aqui, eu quero estudar o capítulo 4, que é o conteúdo novo. Só que para esse conteúdo novo fazer sentido,
esse conteúdo novo precisa estar apoiado numa base. E o que é a base? É aquilo que eu já sei. E o que eu já sei, supostamente? Eu já sei o capítulo 3, eu já sei o capítulo 2 e eu já sei o capítulo 1. Então, o que é a retomada? Que é a primeira revisão que você tem que fazer. A retomada significa você pegar o capítulo 3 e revisar ele rapidamente antes do 4. Significa pegar o 2 e 1 e fazer a mesma coisa. Eu geralmente recomendo para os meus alunos que eles façam a retomada sempre justamente dos 3 últimos conteúdos estudados. Então, repara, se eu vou estudar o conteúdo do capítulo 4, que é o conhecimento novo, para esse conhecimento novo fazer mais sentido, para que a aprendizagem dele seja melhor, para que a codificação, né, que é uma etapa da aprendizagem, aconteça com mais força, esse conteúdo novo precisa se relacionar com aquilo que eu já sei. Então, vale muito a pena você fazer retomada antes de começar o conteúdo novo. Ou seja, digamos que você tem lá uma sessão de estudo. Vamos escrever aqui, sessão de estudo. E lá na tua sessão de estudo, você vai estudar mais ou menos, você pretende estudar por mais ou menos 50 minutos. O que você faz nesses 50 minutos aqui? Você separa os primeiros 5 minutinhos para fazer a retomada. E o que é a retomada? Você vai pegar as anotações que você tem do capítulo 3, do 2 e do 1 e vai fazer uma releitura. Nesse caso, presta bem atenção aqui para você depois não ficar reclamando, dizendo que eu falei uma coisa errada. Fazer releitura é geralmente considerado um método inútil de revisão, de fixação de conteúdo. Só que nesse caso, com esse objetivo único de resgatar rapidamente os conteúdos prévios, a releitura está autorizada, tá? Então, a retomada é o quê? É você pegar as anotações que você tem sobre os conteúdos anteriores, e é por isso que é importante ter anotações, para fazer uma releitura. Então, rapidinho você lê, tá? Você vai gastar ali 5 minutos no máximo. Então, você rapidinho lê o capítulo 3, rapidinho lê as anotações do capítulo 2, rapidinho lê as anotações do capítulo 1. Isso tudo é a revisão de retomada. Sabe quando você assiste uma série e aquele episódio de 1 hora de duração, ele costuma ter aqueles primeiros 30 segundos que lembram para você os principais acontecimentos dos episódios anteriores? Pois é, isso é retomada. Quando você lembra os principais acontecimentos aqui dos episódios anteriores, fica bem mais fácil você entender o novo episódio. Ou seja, se eu fizer uma retomada, fica mais fácil entender o próximo conteúdo, tá bom? Então, essa é a primeira revisão que eu diria que você tem que fazer. Qual é a segunda revisão? A segunda revisão é o que a gente chama de reforço de memória. Ela acontece ainda na própria sessão de estudo. Então, repara, acabei de passar pelo conteúdo novo, que é o capítulo 4. Aí, digamos que eu assisti uma videoaula, fiz uma leitura, produzi uma anotação de base, resolvi questões e melhorei minhas anotações. Ok, acabei de estudar e digamos que lá na minha sessão de estudo, eu gastei ali uns 40 minutos fazendo isso. Tá, então o que eu faço? Diante desses 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, enfim, você gasta o tempo que tiver que gastar dentro do teu planejamento, né? O que você vai fazer no final? No final da própria sessão de estudo, você vai fazer o reforço. E aí você vai fazer isso em quê? Em 5 minutinhos. Então, no fim das contas, uma sessão de estudo, ela começa com revisão, aí você estuda e termina com revisão. Só que essa revisão que você vai fazer agora é a de reforço, que é a segunda revisão. Essa revisão de reforço, ela é o que necessariamente? Ela é uma revisão imediata que você vai fazer daquilo que você acabou de estudar, certo? E ela você pode fazer o quê? Como revisão imediata, para reforçar a sua memória. Se você não faz isso, muitas vezes você está perdendo uma oportunidade aqui para realmente validar esse teu esforço de estudo. E o que é o reforço? Geralmente ele é feito, né? Recomenda-se que ele seja feito com recordação livre, o que a gente chama de free recall, certo? Então, imagina o seguinte, ó, você acabou de estudar o capítulo 4, esse conteúdo novo. O que você faz? Você pega essas anotações, pega tudo que você estudou e esconde, tá?
E aí você pega lá esse tema que você acabou de estudar. Pega um papel branco e tenta colocar no papel, tenta verbalizar enquanto você faz isso, tudo que você lembra sobre aquilo. Então, tipo, eu estudei aqui o tema tal. E aí, a primeira coisa que eu vi sobre ele foi isso. E aí, eu vi isso sobre essa primeira parte. O segundo tópico que eu estudei sobre esse tema foi esse. E eu falei disso. E aqui eu vi isso. Aqui a gente falou disso aqui. Aqui teve uma formulinha que a gente falou tal coisa. Depois eu vi isso aqui. Esse tema, ele tinha lá um esqueminha que era assim, que depois ia para cá e depois para lá, e aí não sei o que, e tarará. Então, eu tento colocar no papel tudo que eu lembro sobre esse negócio que eu acabei de estudar. Isso é recordação livre, certo? Então, fazendo recordação livre, você consegue reforçar aquilo que você acabou de estudar. E esse esforço, né, de botar no papel, de explicar para você mesmo, verbalizando, falando, isso reforça a sua memória, reforça a consolidação do que você acabou de estudar, e isso avalia se você entendeu ou não. Porque um receio que todo estudante tem é o seguinte: poxa, acabei de estudar esse monte de coisa. Será que eu aprendi? Como é que eu faço para saber? Você sabe que você sabe alguma coisa se você dá conta de explicar essa coisa de forma organizada, simples, lógica e coerente. Então, essa revisão imediata, como eu coloquei aqui embaixo, né, ela vai te custar aí, talvez, mais ou menos 5 minutinhos. Tá? Ela é um super resuminho, é uma super síntese do que você acabou de estudar. Você pode fazer por recordação livre, você pode criar um questionário nesse momento, você pode fazer flashcards, você pode, enfim, fazer qualquer coisa que desafie a sua memória. Tá? Tem que desafiar a sua memória. Esse reforço, ele é completamente inútil se você simplesmente pegar o que você acabou de estudar e fizer uma releitura. Nesse caso, a releitura não vale, tá? Então, aqui tem que ter o quê? Um esforço de recordação. Então, repara, para fazer retomada, está autorizado fazer releitura. Nesse caso, faz sentido. Agora, para fazer o reforço de memória no final da sessão, não está liberado fazer releitura, porque ela é inútil nesse caso. O que vale a pena é fazer recordação ativa, através da recordação livre ou qualquer outro processo, usando, né, esse processo de esforço, tá? Então, essa é a segunda revisão que eu recomendo que você faça. E essas duas, tanto a retomada quanto o reforço, elas estão embutidas na própria sessão de estudo. Então, se você falar assim, cara, eu vou passar 1h20 estudando esse assunto. Então, nos primeiros 5 minutos dessa 1h20, significa que você vai fazer retomada, e nos últimos 5 minutos dessa 1h20, significa que você vai fazer reforço. Pronto. E o que vem depois? Depois vem a revisão de fixação. Na verdade, a gente pode falar aqui de as revisões de fixação. O que é a fixação? É aquela revisão que você faz depois que passou por todo esse processo de estudar, de retomar e reforçar. A fixação é aquela revisão que você vai fazer no dia seguinte, num final de semana, algumas semanas depois, quem sabe, num simulado, alguma coisa assim. Ela é uma revisão que já entra, né, naquela escala de revisão ou estudo distribuído. Ela é uma revisão que a gente vai chamar de revisão espaçada. Calma que aqui não tem nada a ver com aquela curva maldita de Ebbinghaus, tá? Aquela curva do esquecimento que diz que você tem que revisar no dia seguinte, não sei quantos dias depois, porque aquilo lá é tudo impraticável, tá? Aquilo na realidade do estudante não cabe. Mas existe sim um fundamento naquela curva do esquecimento, do Hermann Ebbinghaus, porém, ela tem que ser pensada mais ou menos assim. O que é a fixação? É uma revisão que você vai fazer depois que você estudou, e aí você vai dar o espaço de pelo menos um dia. Então, qual é a recomendação? Se eu estudei o capítulo 4 hoje, vale a pena eu ter uma reserva no meu tempo de estudo, quem sabe amanhã, para fazer uma revisão rápida de fixação desse conteúdo antes de começar a estudar as matérias do dia. Então, essa fixação, ela cabe, geralmente, no dia seguinte. Vale bem a pena você fazer isso aqui, tá? No dia seguinte. Então, estudei o conteúdo novo hoje, dormi. No sono, a gente consolida. E aí, no dia seguinte, você reforça essa consolidação. Ela vale a pena você fazer num espaço, talvez, de uma semana, 2 depois. E depois, essa revisão, ela pode entrar num contexto sazonal
e até aleatório, baseado em simulados. Então vamos entender como é que a gente pode fazer. Digamos que eu estudei o assunto hoje e amanhã eu vou fazer uma revisão de fixação. Ela vai fazer o quê? Ela vai fixar aquele conhecimento, aquele conteúdo na sua memória de longo prazo, né? Vai reforçar, na verdade, aquilo na sua memória de longo prazo. Então, o que eu posso fazer no dia seguinte? Eu posso aqui, de repente, fazer um questionário. Eu posso, né, como exercício de revisão, criar um questionário, eu mesmo. Ou eu posso ter feito esse questionário aqui na hora de fazer minhas anotações e responder o questionário. Eu posso resolver questões que já estão por aí, né, de bancas. Então, digamos que eu estou estudando para o Enem, eu posso responder questões de Enem, da FUVEST, da Unicamp, tarará. Então, eu posso fazer um questionário próprio, eu posso resolver questões de banca, ou do meu livro, do meu material, questões feitas por especialistas. Eu posso fazer o uso de flashcards. Eu posso fazer recordação livre de novo, se eu quiser, e por aí vai. Basicamente, eu vou usar o quê? Eu vou usar mecanismos de recordação, tá? E dentre eles, talvez o mais fácil de você aplicar na sua rotina é esse aqui de fazer questões, ok? Que é muito simples, você tem as questões ali disponíveis, resolve e pronto, resolve e corrige, né? Então, basicamente, qual é o objetivo de fazer essas questões? Não é acertar, tá? Lembra disso, estudante, pelo amor de Deus. Faz as pazes com as questões, tá? Nesse caso, o teu objetivo não é fazer questão para acertar, é fazer questão para revisar, para fixar. E aí, se você errar a questão, qual é a grande coisa? Isso simboliza fracasso? Quer dizer que você não aprendeu? Não necessariamente. Quando você erra uma questão, basta você corrigir. O ato de pegar uma questão, dissecar ela, corrigir a questão, entender a lacuna, se entender com seu erro, é muito eficiente para você aprender o conteúdo e fixar ele na sua memória. E qual é a consequência de você fazer questionários, questões, flashcards e por conta disso promover erros? Por conta disso você perceber suas lacunas de aprendizagem. A consequência disso é voltar lá nas anotações e atualizar, melhorar mais ainda. Eu geralmente digo que as anotações elas representam um cérebro fora do teu corpo. Então, melhora a anotação que você melhora o teu cérebro, tá? Então, basicamente é isso. Você vai, essencialmente, fazer questões, flashcard ou questionário. E isso tudo, claro, em 5, 10, 15 minutos, tá? Lembra? Estudar leva horas, revisar leva minutos. Para você ter uma rotina de estudo que seja sustentável, viável e praticável, é claro que você não vai gastar horas fazendo revisão, porque você não vai gastar, talvez, horas fazendo estudo, tá? Então, seja esperto. Você vai gastar horas com estudo e minutos com revisão. Lembra que essa revisão é de uma coisa que você já estudou, então é basicamente para reforçar a memória. Outra coisa, fiz então a revisão do dia seguinte, o que eu faço agora? Agora, diante do conteúdo, eu coloco esse conteúdo para ser revisado, sei lá, nesse final de semana ou no próximo. Então, eu dou um espaço aí de uma semana ou duas, mais ou menos, para voltar a ter contato com esse conteúdo. E para isso vale a pena você ter uma planilha, alguma coisa ali que você organiza, né? Essa dinâmica toda. E aí, o que eu faço, então, depois de 1 ou 2 semanas para revisar o conteúdo? A mesma coisa que você fez da outra vez. Questionário, questões e flashcards, tá? O que eu adicionaria aqui, talvez? Eu faria, talvez, depois de 1 semana ou 2, a recordação livre, que é o quê? É, de novo, pegar ali um papel, não o mesmo, né? Você vai pegar uma folhinha e vai botar lá nessa folhinha tudo que você lembra sobre aquele tema, certo? Você organiza isso primeiro na cabeça e aí depois, quem sabe, você faz algumas questões, tá? Os flashcards, né? Se você usa o Anki, você pode fazer isso aqui também de forma recorrente, né? Todo santo dia você pode reservar lá um tempo na sua rotina para fazer os flashcards. E eles vão fazer o quê? Eles vão fazer esse espaçamento por você, tá? Então, quem usa flashcard tem aqui esse detalhezinho extra de repente, praticar flashcards pelo Anki todos os dias, tá? Faz uma reserva aí de, todo dia eu vou fazer 20 minutos de Anki, todo dia eu vou fazer meia hora de Anki. Então, naturalmente, você vai acabar tendo contato, tá? Então, essa revisão da semana, que pode ser 1 semana ou 2 depois, segue a mesma linha. Recordação livre, questionário que você mesmo fez, novas questões e flashcards. E tem a revisão sazonal, que é aquela que geralmente entra nos simulados ou listas. Então, você pode pegar, por exemplo, um final de semana ou outro, ou você pode ter uma reserva de, por exemplo, assim, todo domingo eu faço simulados. Qual é a proposta do simulado? Um simulado ou uma lista de simulado
ele basicamente vai fazer o quê? Ele vai pegar, talvez, várias disciplinas e vai embaralhar nessas disciplinas vários conteúdos, sem que eles estejam ali discriminados. Então, por exemplo, quando você faz uma lista de questões sobre, sobre angiospermas, o que está acontecendo? Você sabe que a lista é sobre o tema angiospermas. Então, você vai fazer, por exemplo, uma revisão de fixação sobre angiospermas. Agora, quando você faz um simulado, você tem uma lista de questões de biologia, por exemplo, e lá no meio pode ter 1, 2, 3 questões sobre angiospermas, mas de forma embaralhada e não está identificada. Essa é uma questão de angiospermas, né? Então, isso apresenta o que para você? Isso apresenta o que a gente chama de prática intercalada de recuperação. Então, ela embaralha os conteúdos, exige mais esforço e justamente por isso é muito eficiente. E aí, o que é um simulado? Geralmente é uma prova antiga. Então, se eu pegar lá, por exemplo, tá? Vamos usar aqui um exemplo. Digamos que eu estou estudando para o Enem, e aí eu peguei lá uma prova do Enem de 2020. E aí eu vou resolver essa prova. Nessa prova, aleatoriamente, pode aparecer uma questão sobre angiospermas, ou não. Talvez não nessa, mas na outra, ou na outra semana, ou na outra semana. Então, o que uma prova, né, antiga faz? Ela vai trazer lá um monte de conteúdo dentro daquela prova que não necessariamente respeita aquilo que eu já estudei, né? Então, sazonalmente, fazendo os meus simulados, eu vou ter contato talvez com esse conteúdo, aí eu vou ter contato 2 ou 3 vezes com esse, eu posso não ter nenhum contato com esse, e por aí vai, certo? Então é importante você fazer um registro, né, nos seus simulados sobre os conteúdos com os quais você teve esse contato secundário. Então, de repente, você fez um simulado, 2 simulados, 3 simulados, 4 simulados, e por acaso, coincidentemente, em nenhum deles apareceu uma questão de angiospermas, aí vale a pena você ficar em alerta e pensar, ou esse conteúdo é inútil, ou ele é pouco relevante, ou eu dei azar de não pegar nenhuma prova sobre ele. Então, melhor direcionar uma revisão específica para ele, tá bom? Então, isso tudo vai servir para quê? Para você manter contatos secundários com aquele conteúdo. Então, para você aprender uma coisa e nunca mais esquecer, você precisa fazer o quê? Você precisa ter esse primeiro contato e depois mais outro, e mais outro, e mais outro. Na medida em que você faz revisão, você mantém a sua memória viva, certo? E aí o que acontece aqui? Existem outros métodos de revisão, mas esses aqui são os 3 principais, né? A gente tem revisão por bateria, revisão por simulado, revisão de manutenção, entre muitos outros processos, certo? Mas essas 3 aqui são os principais métodos e mecanismos. E, de novo, o que eu ganho fazendo isso? Né? Uma analogia que eu gosto sempre de usar é uma analogia do Jardim das Flores, né? Só para a gente fechar aqui esse vídeo. Não sai ainda não. Ó, quando a gente fala de estudar e aprender, imagina que você tem lá um jardim. E nesse jardim tem várias sementinhas aqui. Essas sementinhas todas são os conteúdos aí que você tem que aprender. Quando você assiste a aula, enfim, estuda o conteúdo 1, então você faz brotar essa sementinha do conteúdo 1. Aí, depois, na sequência, você tem o conteúdo 2, que você faz brotar. E na sequência você tem o conteúdo 3, que de repente aqui você não estudou tão bem. E o conteúdo 4, que você aprendeu direitinho e brotou melhor. Repara, na medida que eu vou estudando esses conteúdos, eu não posso simplesmente só plantar novas sementes. Eu tenho que sempre voltar lá atrás e regar, adubar e cuidar daquilo que já brotou. Porque senão isso aqui vai morrer. Senão daqui a pouco eu estou estudando aqui o conteúdo 5, 6, 7, 8. Eu estou lá estudando o conteúdo 8 e o que aconteceu com essa semente? Ela morreu. Essa plantinha morreu porque você não cuidou, porque você não revisou, tá bom? Então, para manter aí um jardim florido de conhecimento, você precisa manter essa dinâmica de estudar conteúdos novos e revisar os conteúdos anteriores para que eles permaneçam vivos na sua memória, tá? Eu estou te mostrando todo esse processo porque existe uma premissa, né, por trás de tudo que eu sempre falo, que é isso aqui, que conhecer o processo pode transformar o processo. É sempre importante você aprender mais sobre a sua aprendizagem, sobre sua memória, sobre metacognição e tantos outros elementos, justamente por isso. Porque quando você conhece tudo isso,
fica mais fácil interferir, manipular e melhorar esses processos, tá bom? Então é isso, estudante. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para a manutenção da sua memória de longo prazo e que você tenha sucesso na sua rotina de estudo e aprendizagem. A gente se vê por aí num próximo vídeo.